eu sou a Thalita e essa é a continuação da nossa sequência de 4 aulas sobre aritmética digital utilizando a norma I3E 754. Essa é a nossa quarta e última aula. Se você ainda não assistiu às aulas 1, 2 e 3, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque nela nós utilizamos conceitos que serão fundamentais para essa aula. Bom, nós chegamos na nossa quarta e última aula de aritmética digital e finalmente nós vamos trabalhar com a norma I3E 754. Até agora a gente não falou nada sobre os números nulos, né? A gente não chegou a representar o zero. E o zero ele não pode ser representado com o uso do bit escondido, porque com o bit 1 escondido e toda mantiça zero, isso representa o número decimal 1. Até 75, resolvi essa questão não utilizando o bit escondido. O padrão I3E reduz em 1 o expoente e utiliza um caractere especial para identificar o zero. Considere o seguinte sistema binário fictício em que todos os números podem ser representados da seguinte forma: mais ou menos B0, B1, B2 vezes 2 elevado ao expoente. O B0 é permitido ser zero se B1 e B2 forem também zero. Nesse caso, o número decimal representado é o zero, e o expoente pode ser menos 1, 0 e 1. Ponto flutuante é utilizado desde meados da década de 50. Durante as 2 décadas seguintes, cada empresa adotava um padrão diferente. A IBM, que era líder no mercado durante as décadas de 60 e 70, adotou um padrão de 24 bits e hexadecimal. A mantice era armazenada em 24 bits para ser interpretado como 6 dígitos hexadecimais, e um dígito era para o sinal, 7 para o expoente e 16 para a potência de 16. A normalização era obrigatória apenas para o primeiro dígito hexadecimal, que deveria ser zero. Como consequência, alguns números eram menos precisos. Em uma colaboração entre os pesquisadores e projetistas de microprocessadores, um padrão para a representação de ponto flutuante foi desenvolvido nas décadas de 70 e 80. Essa comunidade ela foi liderada por William Kahan, ele era um matemático, professor na Universidade da Califórnia. Algumas empresas que participaram, Apple, Intel, Motorola, e o Kahan ele recebeu o prêmio Alan Turing em 89. O fundador da MATLAB chegou a mencionar que as 2 grandes atrações turísticas dos Estados Unidos eram Grand Canyon e Myths of I3E P754. Ele era matemático também, ele é matemático, criador do MATLAB e fundador da empresa MathWorks. O padrão I3E para ponto flutuante binário aritmética foi publicado em 85 e foi denominado oficialmente como ANSI I3E 754-1985. Em 89, recebeu reconhecimento internacional. Em 2008, teve uma versão atualizada e em 2019 foi novamente atualizada. E ela trata dos seguintes tópicos: formatos para aritmética, formatos para troca de dados, regras para arredondamento, operações aritméticas e tratamento de exceções. O padrão I3E possui 3 aspectos essenciais: representação consistente em todas as máquinas que adotam o padrão, operação de arredondamento adequado para ponto flutuante, tratamento consistente de exceções, tais como divisão por zero. O primeiro dígito do padrão I3E ele é escondido, e isso logo exige uma representação especial para o zero. Uma outra representação especial exigida é um número infinito. Há também a necessidade de representações especiais, zero, menos zero e infinito, e o símbolo NaN, que representa not a number. Aqui o I3E especifica 2 formatos, single, que é para 32 bits, e double, que é para 64. Na figura 3, a gente tem um exemplo que é para o formato single. Mais e menos é o bit de sinal, de A1 a A8 é o expoente, B1 a B23 é a nossa mantiça. A nossa exceção aqui seria primeiro o zero, que aí todo o expoente será zero, o B0, que é o bit escondido, também será zero. Depois, a gente tem aqui a representação do expoente de 1 até 254. Só que aqui a gente não tem a representação de um expoente negativo. Nesse caso, é mais utilizado de menos 126 até 127. Bom, agora, quando todos os bits
do expoente for em 1, representando 255, vai ser mais ou menos infinito. Se a mantissa de B1 a B23 for 0, nós vamos ter um not a number. Então, o formato single ele tem 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente, 24 bits para a mantissa. Aqui, como falado, mais e menos é o sinal do número, e aquela primeira linha, que seria essa aqui, é o que representa o 0, e o bit escondido é o 0. Todas as linhas, com exceção do 0, começam com o bit 1 escondido. O expoente ele utiliza uma representação deslocada. E a representação binária é o expoente mais 127. Esse E é o expoente do número que a gente quer representar. E o expoente ele vai ser ele mais 127. A gente não utiliza o complemento de 2. Bom, um exemplo. O número 1 decimal ele é igual a 1, toda mantissa 0, vezes 2 elevado a 0. Nesse caso, o expoente ele não vai ser a representação do binário 0, ele vai ser 0 mais 127. Agora vamos para a representação do 0,1 em ponto flutuante para 32 bits. A gente já fez isso na aula anterior. Nós vimos que é necessário primeiro normalizar, aí depois trunca com os 23 bits para a mantissa e a gente chega nesse resultado. Aqui no caso, o E-bits menos 4, lembra que eu falei que a gente não ia converter ele lá? Porque a gente não usa o complemento de 2. Ele é o menos 4 mais 127, que vai dar 123. Então, a representação correta para o expoente do 0,1 é essa aqui. Nesse caso, a gente precisa prestar muita atenção, gente, é muita atenção. O expoente não é utilizar complemento de 2, senão a gente já chega pegando o menos 4, transforma em complemento de 2 e coloca lá. Não, não é. Para essa norma, é pegar o expoente e somar 127. Então, a representação em ponto flutuante ficou sendo 0, já esse expoente aqui e a mantissa que a gente já tinha encontrado anteriormente. Bom, os números subnormalizados usam combinação de expoente zero e a parte fracionária não zero. Números subnormais não podem ser normalizados, pois a normalização iria resultar em um expoente fora da faixa de representação. Os números subnormais têm sua precisão reduzida à medida que o número decresce. Por exemplo, o número 2 elevado a 127 igual a 0,1 vezes 2 elevado a menos 126. E é representado como? Aqui o zero, todos os zeros aqui no expoente, o primeiro bit 1 e o restante 0. O formato double ele é de 64 bits e ele é agora o mais utilizado, né? A gente já encontra mais computadores que vêm com a precisão de 64 bits. As definições são semelhantes ao do formato de 32. Que no single o menor expoente que a gente pode ter é menos 126 e o maior é 127. Aqui nesse caso também do double, menos 1022, 1023. Aqui, antes, estava indo até o 200 e... Nesse caso aqui, estava indo até o 254. Não vai até o 254 porque a gente não consegue representar os expoentes negativos. Por isso que faz essa... divide, né? Um pouco para negativo e um pouco para positivo. Ok. Então, aqui a gente tem as precisões, certo? Nesse caso, para quando é para 32 bits, a gente tem 24, desculpa. Quando é para single, que são 32 bits, a precisão é 24 bits. A gente já viu isso aí na aula anterior. E aqui o nosso epsilon de máquina é 2 elevado a menos 23, isso aqui em binário. E nesse caso, convertendo para decimal, a gente vai ter 1,2 elevado a 10 a menos 7. Esse menos 7 aqui significa que em decimal a gente vai ter uma precisão de 7 casas decimais. Aí, para o double, a precisão vai ser de 53, consequentemente, o epsilon vai ser de 2 elevado a menos 52, isso aqui dá 2,2 vezes 10 elevado a menos 16.
Nesse caso, para o double, a gente vai ter uma precisão em decimal de 16 casas decimais. Aqui, a precisão para o single P24 corresponde aproximadamente a 7 dígitos decimais, pois 2 elevado a menos 24 é aproximadamente 10 elevado a menos 7. Ou de modo equivalente, se a gente fizer o log 10 de 2 a 24, é igual a aproximadamente 7. Aqui nesse exemplo, a gente tem que a representação para o π é todo esse valor aqui com essas casas decimais. Quando a gente utiliza, né, o formato single, passa o π para binário, aí passa para ponto flutuante. Quando a gente tem esse ponto flutuante e volta ele para decimal, vocês podem ver que a gente só tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas aqui são as casas que a gente consegue representar novamente, certo? Porque a gente tem a precisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, veja que aqui eu já começo a arredondar. Eu já passo para cá. Porque eu vou precisar arredondar esse número, eu só vou ter a precisão de 7 dígitos. Então, quando eu passei ele para binário ponto flutuante e volto, eu já vou ter um valor diferente. Arredondamento. Os números no padrão I3E, eles podem ser expressos na forma mais ou menos 1, B1 até BP menos 1 vezes 2 elevado ao expoente, como a gente já tinha visto. P é precisão para números normalizados, o bit escondido B0 é igual a 1, e o expoente vai do expoente mínimo até o máximo, que vai depender do sistema que está usando, 32 e 64. Para os números subnormalizados e o zero, o B0 é zero, e o expoente vai ser o expoente mínimo. Os números mais ou menos zero e mais ou menos infinito e os números subnormais não estão na faixa normalizada, embora sejam números válidos. Se um número real não é um número flutuante, então ao menos uma das situações seguintes ocorre. X está fora da faixa normalizada. Por exemplo, x igual a 2 elevado a 130 está fora da faixa normalizada no formato single. A expansão binária de x requer um número maior que p bits para uma especificação exata. Por exemplo, 1 mais 2 elevado a menos 25, a gente vai ter esse 1 aqui na frente. Requer mais bits que o formato single permite. Em ambos os casos, é necessário aproximar x por uma representação diferente do número real original. Ou seja, se excedeu a precisão, a gente vai precisar arredondar. Definição. Seja o número x menos o número flutuante mais próximo de x, que é menor ou igual a x. E x mais o número flutuante mais próximo de x, que é maior ou igual a x. Se o número mais próximo é zero, o sinal do zero será o sinal de x. Seja x representado por 1 até aqui é o que a gente tem dentro da nossa precisão, daqui para cá já excedeu. Vezes 2 elevado ao expoente, o número flutuante mais próximo, que é menor ou igual a x, vem aqui até B1 e o restante a gente não consegue representar. X- é obtido pelo truncamento da expansão binária da mantissa, em que se descartam BP, BP mais 1 e assim por diante. Se x não é um número flutuante, então 1, certo? Que é aqui nosso bit escondido, mais a nossa mantissa, mais o zero, que é mais todos os bits da mantissa zero, com o último 1, vezes 2 elevado ao expoente. O intervalo entre x menos e x mais é a nossa ULP, que é 2 elevado a menos p menos 1 vezes 2 elevado ao expoente, que nós já vimos isso antes. Então, se x é maior que n máximo, então x menos é igual a n máximo e x mais é igual a infinito. Se x é positivo, mas menor que o n mínimo, então x menos é subnormal ou zero e x mais é subnormal ou n mínimo. Se x é negativo, a situação é reversa.
Bom, o padrão I3E, ele define o valor arredondado correto de x, denotado por round x, e é da seguinte forma. Se x é um número flutuante, então round x é igual a ele mesmo. Lembra que a gente falou? Quando um número ele pode ser representado no computador exatamente igual a ele é um número ponto flutuante, então não tem arredondamento. Se não, o valor vai depender do modo de arredondamento. Arredondamento para baixo, round x vai dar o nosso x menos. Para cima vai dar o nosso x mais. O arredondamento em direção do zero significa que round x vai ser x menos se x for maior que zero. E ele vai ser x mais se x for menor que zero. O arredondamento para o mais próximo, agora no caso é o mais próximo do número, round x é tanto x menos ou x mais. E ele vai depender de qual for o mais próximo de x. Se houver um empate, aquele com o último bit significativo igual a zero vai ser o escolhido. O modo padrão em praticamente todas as aplicações é o arredondamento para mais próximo. Então, aqui que a gente deve prestar muita atenção, porque todo o resumo de arredondamento, tudo que acontece é exatamente isso. Esses são os métodos de arredondamento. Bom, aqui eu não deixei uma lista de atividades, porque eu vou deixar essa lista à parte, vou criar um PDF e vou disponibilizar aqui no link, porque são vários exercícios e a gente pode abordar várias questões bacanas. Agora eu trouxe aqui algumas curiosidades. Bom, atualmente o computador é utilizado como ferramenta em várias situações, seja para entretenimento ou para traçar o trajeto de um míssil, por exemplo. Criação dos primeiros computadores, o seu uso não era tão trivial. Imagine que para realizar uma simples conta de multiplicação é necessário se dirigir até uma enorme sala com paredes cobertas por máquinas com centenas de botões e luzes que não param de piscar. É o exemplo daquele ENIAC. Aquilo tudo, toda aquela sala era o computador. E demorava aí alguns segundos para poder realizar, né, a multiplicação, e demorava até mais tempo, dependendo da complexidade da operação, e às vezes nem era possível realizar. Aqui eu achei uma foto muito interessante, que é, né, a gente tem aqui o mesmo prédio, e antes o tamanho do computador que estava sendo entregue, e agora pelo que ele foi substituído, né? Mas então, com toda a tecnologia atual, o computador erra? E se erra é um erro relevante? Mostrando aqui, desde lá, né, aquela sala enorme, aí tudo que foi evoluindo, até chegar essa pequena representação, esse pequeno sistema aqui, né? E aí, ele erra? Ele erra sim, viu? Aqui eu trouxe alguns exemplos. O Patriot, em 1991, foi um desastre na Primeira Guerra do Golfo, em que o sistema americano de mísseis na Arábia Saudita falhou em interceptar um míssil vindo do Iraque. O míssil destruiu acampamentos americanos. Qual foi a causa? Erro de arredondamento do software. Ele calculou incorretamente o tempo, fazendo que o sistema do Patriot ignorasse os mísseis de entrada. Então, isso fez que caísse fora e o míssil de entrada atingiu os acampamentos americanos, né? Ou seja, gente, isso um erro de arredondamento. O Ariane 5, que foi em 96, em 4 de junho, menos de 1 minuto após o lançamento do foguete francês, ele se autodestruiu. O voo prosseguiu conforme os prognósticos até aproximadamente 37 segundos. É interessante que tem esse vídeo na internet, é muito bacana. Após a decolagem, quando o veículo se desviou bruscamente do curso previsto e partiu-se e explodiu. Qual foi a causa? Anomalia interna do software que ocorreu durante a execução de uma conversão de dados de um número de 64 bits. Essas conversões que a gente falou aí para cima. De um inteiro de 16 bits com sinal. O valor do número em ponto flutuante era maior do que poderia ser representado pelo inteiro de 16 bits com sinal. O resultado foi um operador inválido. Então, aqui um teste muito simples, né? 0,3 menos 0,2 menos 0,1 é zero, ok?
E a equação de baixo, ela tem que dar o mesmo valor, porque vai ser 0,3 menos, parênteses, 0,2 mais 0,1, que tem que ser igual a zero. E aí? A é igual a B? É isso que a gente vai ver. Então, eu vou mostrar para vocês esse exemplo simples, comprovando que o computador erra sim e em coisas mínimas que a gente às vezes nem percebe. Então, só para garantir, olha, estou dando um clear all, CLC, ou seja, que eu limpei todas as variáveis. E eu estou utilizando um software gratuito, que é o Octave, que é semelhante ao MATLAB. Bom, vamos fazer o primeiro teste. 1 é igual a 1. Correto, porque o 1 ele pode ser representado exatamente como ele mesmo. Sempre que der 1, é verdadeiro. 0 é falso. 1 é igual a 2, falso. Agora vamos atribuir os seguintes valores. A é igual a 0,3. B é igual a 0,2. C é igual a 0,1. Correto? Vamos para o primeiro teste. R1. R1 é igual a A menos B menos C. Isso teria que dar zero. Só que ele não resulta em zero justamente por causa dos erros de arredondamento que acontecem. R2. A menos B mais C. Veja que as duas equações, elas têm que apresentar o mesmo resultado. Por mais que dá diferente de zero devido ao arredondamento, era para dar então pelo menos o mesmo erro. Mas isso não acontece. Comprovando, R1 é igual a R2? Falso. Por que isso pode ocorrer? Aqui, a gente faz primeiro a conversão do A, que tem um arredondamento, faz a conversão do B, aí menos esse, aí pega esse aqui que já tem o arredondamento, menos o C, que também é arredondado. Então, me dá esse erro aqui, que era para dar zero, mas aparece esse erro. Só que nesse caso, primeiro arredonda o B, arredonda o C, soma eles, isso me dá um erro de arredondamento, aí faz o A menos essa soma, que vai me dar um arredondamento diferente. Então, mesmo apresentando o valor incorreto, que era para dar zero, dependendo da forma como a gente escreve a nossa equação matemática, a gente pode ter valores diferentes.